Bem, meus queridos, uma boa noite aí a cada um de vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde o coração de todos aí, né? Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês aí por meio desses estudos. Nós estamos afastados um pouco aí, né? Porque nós estamos trabalhando no evangelismo aí, preparando almas para o reino dos céus ali na cidade de Embu Guaçu, né? E aí a gente está direto, jogando duro ali no campo. E Deus, ele é muito benevolente para conosco, tem cuidado da gente. E agora nós conseguimos aqui um tempinho para poder passar um estudo aí para vocês bem interessante. O estudo, ele é feito com base em dois livros, praticamente, né? O livro, o volume 6 da Darcon, né? Estudos sobre Apocalipse, né? Temas introdutórios, é o volume 6, e também o livro Seven Keys. Seven Keys lá é o livro do John Pauline sobre Apocalipse também, tá? E é com base nestes livros aí que a gente vai passar a aula de hoje aí. Bora lá, para a gente já introduzir aí a mensagem aí, né? Bem, nós temos aqui, esse aqui, opa. Vamos lá. Seja bem-vinda aí, Tânia, Paulinho. Obrigada, boa noite. Deus abençoe vocês. Boa noite. Bora lá estudar. Pior que eu não sei tirar esse negócio daqui de cima aqui agora. Vai ficar uma manchinha aqui na tela de vocês aí. Eu vou ligar para a Cristina, um momentinho, tá? Tá. Fique na paz aí. Então vamos lá. Bem, Apocalipse, estrutura e interpretação. O que a gente vai fazer aqui agora, aqui, né? É assim, estrutura. Por exemplo, você olha um prédio sendo construído e a estrutura você vai verificar no início ali. Os homens, eles lançam um fundamento, né? Eles também solidificam ali as bases com ferro, cavando com buraco, concreto, né? Então eles fazem uma base muito forte. Depois eles levantam as colunas, né, com ferro e concreto também. E aquilo é a segurança do prédio, por isso aquilo precisa ser muito bem feito. E então a gente vai entender como é que o Apocalipse está estruturado, né? E a partir de então a gente vai perceber algumas características que não vai nos auxiliará aí a interpretação do Apocalipse, tá? Bora lá então. Vamos ver aí o que a gente tem a aprender aí hoje, tá? Apocalipse, estrutura e interpretação. Bora lá. Bem, Apocalipse, estrutura e interpretação. Nós começaremos aqui com as dicas de Jonathan Pauline. John Pauline, ele escreve nesse livro aí, né? Seven Keys Unlocking the Secrets of Revelation, né? As 7 chaves que destrancam, né? Que destravam os segredos, né? Do livro de Apocalipse. E neste livro, as 7 chaves que destravam aí, né? Os segredos do Apocalipse, ele apresenta a primeira regra, que é a revelação divina.
É o fato de nós entendermos que é um livro que vem de Deus, né? Que é a orientação de Deus para o seu povo. A segunda chave é o Antigo Testamento, né? Nós vamos recorrer ao Antigo Testamento para a interpretação do Apocalipse. Terceiro é o Novo Testamento. Também o Novo Testamento vai nos auxiliar na interpretação do Apocalipse. Quarto, um livro simbólico. O fato de você entender que o Apocalipse é um livro simbólico vai ajudar você a evitar também muitos problemas na interpretação de Apocalipse, né? Então, é muito importante aí a gente seguir esses passos, observar esses passos, né? Mas tem mais, vamos lá. A gente vê aqui também a quinta chave, né? A quinta chave, apresentada aí por John Pauline, que é um escrito que foi escrito na Ásia Menor aos da Ásia Menor. Então, nós temos o Apocalipse, que é escrito para toda a Igreja de Deus, mas primariamente ele foi escrito para a comunidade da Ásia Menor ali, especificamente 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então, isso aí também vai nos ajudar a compreender, quando a gente nota esse detalhe e compreende aí, né, o contexto da Ásia Menor, nós vamos ter sucesso nesse caminho aí. Sexto, o estilo de literatura apocalíptico. Apocalipse é um livro de um estilo literário. E esse estilo literário é Apocalipse. Então, ele tem características. Você precisa compreender essas características para que você possa ter sucesso. E o sétimo são as estruturas quiásticas. Elas vão ajudar você a compreender a questão do Apocalipse aí. Vamos lá, então, avançando aí nesse estudo das 7 chaves, compreendendo chave por chave. Vamos começar aí com a revelação divina, né? Bem, precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, e como o Apocalipse é parte da Escritura, crer que é Deus quem fala por meio dele vai ajudar. É o seguinte, muitas vezes, algumas pessoas, elas não entendem ou não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, alguém que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai olhar para as Sagradas Escrituras e vai ter aí uma compreensão diferente da que ele deveria ter. Vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, o catolicismo entende que a Bíblia é a palavra de Deus? Não. O catolicismo entende que a Bíblia e a tradição são a palavra de Deus. E a tradição está acima da Bíblia. O que é a tradição? Aquilo que os padres, os papas falaram ao longo da história. Então, para eles, isso é a palavra de Deus. Uma vez que você entende que tanto a Bíblia como a tradição é a palavra de Deus, e que a tradição está mais evoluída ainda, né? Se os padres disserem alguma coisa que está contrária à Bíblia, vale o que eles dizem e não o que a Bíblia diz. Então, o seu modo de olhar o Apocalipse vai ser complexo, porque pode ser que se acrescente hoje aí, né? Por meio de decretos papais, coisas contrárias ao Apocalipse, e aí você vai ter que ficar com aquilo que é novo. Então, você tem que entender que o Apocalipse é a palavra de Deus a você, de modo que você aceite e encare o Apocalipse como as orientações de Deus para o seu povo. Tem mais aí coisa para a gente aprender nesse sentido. E nós fizemos aí um estudo no passado que era por que se crer na Bíblia, né? E aí nós vimos como que a Bíblia é a palavra de Deus por meio da astronomia, da ciência, da história, da profecia, saúde, sociologia, filosofia, né, e tal tudo.
E aí nós colocamos numa tabela aqui rapidinho para a gente relembrar esse estudo aí, que foi o estudo número 1 nosso, né? Então, por exemplo, na astronomia, Gênesis 1:16 diz que o Sol é maior do que a Lua. E Jó 25, verso 5, diz que a Lua não resplandece, não tem luz própria. Isso foi escrito antes da ciência descobrir. Então, a Bíblia prenunciou uma verdade que a ciência só descobriria futuramente, muito futuramente. Esse texto foi escrito 3.500 anos. Isaías 40:22, por exemplo, fala que a Terra é redonda, né? E foi um livro escrito a 740, 750 ali antes de Cristo. Jó 26, verso 7, diz que a Terra flutua no espaço. Ora, esse texto foi escrito há 3.500 anos, né? Então é bem interessante a questão astronômica da Bíblia, porque ela apresenta característica que nos indica que a Bíblia é a palavra de Deus. Por exemplo, na questão da ciência aí, nós colocamos aqui Gênesis 1, verso 9, que antecipa já também a compreensão da Pangeia, né? Já diz que a Terra era uma Pangeia na criação, coisa que a ciência só descobriu aí recentemente, né? Vamos pensar aí que Wegener, né, ele, em 1912, ele reafirmou, né, as teorias aí de Abraham Ortelius, né? Ortelius é quem tinha falado que a Terra era uma Pangeia, zombaram dele, e aí só em 1912 ali que Wegener ele escreve o seu livro e ele explica ali a questão da Pangeia, como que era, e ali a partir de 1940 apenas aí a ciência começou a acreditar na Pangeia, mas a Bíblia já tinha dito isso há 3.500 anos. Jó 38, verso 33, Jeremias 33, verso 25, fala que o universo é regido por leis fixas. Isso aí é questão que a física foi descobrindo ao longo do tempo, né? Gênesis 1, verso 1, por exemplo, fala que o universo teve origem. E antigamente, até Einstein, aí a ciência acreditava que o universo não tinha tido começo, mas que o universo era eterno. E aí, Hubble, Lemaitre, e teve um outro lá também, corrigiu os cálculos de Einstein e tudo mais, e provou que o universo teve origem. Mas a Bíblia já há 3.500 anos já dizia que o universo tinha tido origem. Em relação à história, nós vemos, por exemplo, os tabletes de Mari, que ele prova a existência de Ur dos caldeus e Abraão. Não somente Abraão, eles mencionam também Isaac, Jacó, Labão, né? Bem interessante. Nós vemos também aí no livro Antiguidades, né, o livro 18, que o historiador Flávio Josefo menciona João Batista e sua morte aí, né, pelo rei, nas mãos do rei. Nós vemos também aí no Antiguidades Judaicas, ele falando da vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Flávio Josefo aí, ele apresenta o que é chamado de testemunho flaviano, né? E esse testemunho flaviano, ele mostra aí a vida, morte e ressurreição de Jesus. Alguns quiseram até falar contra, né? Dizendo que esse testemunho flaviano, ele foi interpolado por cristãos. Mas em todos os manuscritos de Josefo encontrados até hoje, o texto está daquele jeito, falando da vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Evidenciando a historicidade da Bíblia Sagrada e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Nós vemos também ainda a questão profética. Nós já estudamos Daniel 2, 7 e 8, que mostra a história sucessiva dos impérios poderosos, né? Mais poderosos, que era Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, né? Nós vimos também ali Isaías 45, mencionando o nome de Sírio e a libertação que ele faria do povo de Deus, mas o texto foi escrito 100 anos antes do cara nascer. E a história dele é fantástica, né? Nós vemos também Daniel 8 e Daniel 9, verso 25 a 27, mencionando ali a morte de Jesus no ano 31, né? É aquela profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Essa profecia,
ela, em Daniel 9, ela fala das 70 semanas, né, que está dentro das 2.300 tardes e manhãs, e ele mostra lá, né, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para retificar Jerusalém, até a ungir do príncipe, que era Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas. Essas 7 semanas e 62 semanas dá no ano 27, né, o ano 26 e 27 da era cristã, que foi o batismo de Cristo, que foi quando ele foi ungido, né? O Espírito Santo ungiu para a sua missão. Nós vimos também ali que teria mais uma semana, e na metade dessa semana o Messias morreria. Então, Cristo morre ali do ano 31, o ano 30 e 31, né? Entre o ano 30 e 31. Nós vimos também aí então a data da morte de Cristo aí, né? O ano da morte de Cristo sendo revelado na profecia. E isso é simplesmente maravilhoso, né? A gente compreender essa questão. Ano do batismo e ano da profecia e o ano da morte de Jesus, né? E o ano também que o evangelho foi para os gentios, né? Foi o ano 34, ali essa profecia prevê. Nós vemos também a questão de saúde, né? Levítico 12, verso 3, fala da circuncisão, que ela ajuda contra câncer no pênis, câncer no colo do útero, AIDS, infecção urinária, doenças sexualmente transmissíveis, né? É uma cirurgia que é feita hoje, né, nos hospitais do mundo inteiro, né? Deixa eu ver, tem alguma coisa no chat. Tá ok, sem problema, Marta. Nós vemos aí também em Levítico 11, verso 7 e 8, e Levítico 11, verso 13 até o 19, que Deus proíbe comer porco e morcego, que são causadores de doença, né? O porco aí, câncer, né, como diz a Organização Mundial da Saúde, cisticerco, né, cistercicose, né, que é aquele bichinho que se aloja no cérebro e nos músculos aí, causando vários problemas, fora problemas coronários também, né, por conta da gordura. Então, a gente verifica aí essa problemática aí atrelada ao porco. Ao morcego, nós vimos aí a questão do coronavírus, né? Então, é bem interessante esses aspectos aí que a palavra de Deus nos mostra, né? A questão aí das leis de saúde. Outra lei de saúde que a gente viu aí também é o uso excessivo de açúcar, né? Ele falando em Provérbios ali 25 sobre o uso excessivo do mel, né? Que não é bom utilizar mel excessivamente, né? Então, açúcar em excesso dá obesidade, dá depressão, câncer, né? Acidifica o sangue. E essas enfermidades estão atreladas a outras aí, né? Como acidente vascular cerebral, entre vários outros, né? Sociologia. A sociologia, a gente vê os 10 mandamentos, né? Que são perfeitos socialmente, né? Falando. Então, você vê lá, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás, né? Todos esses mandamentos são mandamentos que são perfeitos, né, na sociologia. Outra coisa, em Mateus 22, 39, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, é uma mensagem equilibrada, né? Ela vai fazer com que nós façamos para o outro exatamente aquilo que esperamos que seja feito conosco. Isso vai ajudar a gente a não tratar o próximo bem mais do que ele merece e precisa, e vamos ajudar também a nós não nos amarmos menos do que nós amamos as pessoas. Tem pessoa que não tem amor próprio e acaba tratando as pessoas como um deus aí, tudo que as pessoas impõem para ela é recebido e tudo mais, né? Então, tem esses aspectos aí. A gente verifica também na sociologia, Filipenses 4, do 4 a 8, é uma lei ali para o pensamento cristão. Só pensamento puro, bom, limpo, né? E isso é bom para a sociedade, né? Porque trabalha com a psicossomática, a saúde pessoal, as pessoas ficam mais equilibradas e assim elas têm mais paciência e domínio próprio com os outros, né? Quando você tem bons pensamentos. É quando você alimenta maus pensamentos que vai fazer com que você tenha atitudes de irritabilidade, incomodar os outros e tudo mais, ira, briga, entre vários aspectos, né? E por fim, nós vimos lá a filosofia. A gente pode mencionar aqui o caso de Gandhi. Gandhi, ele usou ali a filosofia de Jesus, né? A não violência ativa, para livrar a Índia do poder dos ingleses, né?
que é não violência ativa? Cristo fala, quando te bater numa face, volta a outra. E aí o Gandhi, lendo Mateus, ele gostou dessa filosofia. O que ele fez? Treinou o seu povo para não violência ativa. O que é não violência ativa? Gandhi chamava que era a violência do pacífico. É você apanhar e mostrar que você tem domínio próprio. Então, os ingleses começaram a bater nos caras, espancar, e os caras não revidavam. Então, eles iam acabar com a nação ali, né? Tanta pancadaria. Só que todo esse espancamento, essa fuzilamento que eles fizeram, não é fuzilação, não, fuzilamento que eles fizeram, por exemplo, teve um momento que ele tinha uma multidão de indianos e os ingleses passaram 10 minutos atirando na direção da multidão, a multidão desarmada. Aí o que acontece? O mundo inteiro viu isso, né? E o Winston Churchill percebeu que o negócio estava meio feio, né? O que ele fez? Foi lá e retirou as tropas de lá, e aí a Índia adquiriu a sua independência, né? É lógico que, tempinho mais tarde ali, mataram o Gandhi, né? Meteram bala nele também. Mas vê que a Índia foi liberta do poder dos ingleses exatamente por conta de uma orientação bíblica. Ó. Ele tomou como tática de guerra uma orientação de Cristo ali. Nós vemos também ali o argumento moral, né, da filosofia, que ele apresenta que a moralidade só faz sentido, né, só pode existir com a existência de Deus, né? E o argumento cosmológico também, né, que tem feito Dawkins fugir, né? Richard Dawkins, o ateu mais importante do mundo, tem fugido há 10 anos do debate com William Lane Craig, né? O que é esse argumento cosmológico, né? É que assim, as coisas não surgem do nada, né? Então, se tudo existiu, por que existe tudo, né? Ao invés de nada, né? Passando nisso, esse pensamento ajuda a gente a responder aquela questão, né? Se Deus criou todas as coisas, quem criou a Deus, né? Então, a gente vê lá, quando você pergunta quem criou todas as coisas, você está perguntando quem criou o universo. E quando você pergunta quem criou o universo, eu preciso saber o que é o universo. E o universo, ele é matéria, espaço e tempo. E no argumento cosmológico a gente vê, né, que para criar a matéria, já que a matéria não existe, aquele que vai criar o universo, né, que vai dar origem ao universo, não pode ser material. Ele tem que ser imaterial, ou seja, espírito. Para criar o espaço, como o espaço, aquilo que dá limitação a nós, né? Eu estou ocupando um espaço aqui, que é o meu corpo. O meu corpo, ele ocupa um lugar no espaço. Então, tem um espaço e por isso eu tenho limitação. Agora, se o espaço não existia, aquele que vai criar o espaço não tem limitação. Porque se ele tivesse limitação, então ele estava ocupando um lugar no espaço. Então ele tem que ser infinito, né? E nós vimos também que aquele que vai criar o universo, ele tem que estar fora do tempo, né? Tanto porque o tempo só existe com espaço. E o tempo é quem dá origem às coisas. E se ele teve começo, então ele está dentro do tempo. Então, como ele estava fora do tempo, o tempo não existia, ele tem que ser eterno, né? E essas características aí de ser espírito, né, imaterial, ser infinito e ser eterno, é as características do nosso Deus, né? Esse argumento cosmológico, né, assim, grosso modo, mas aí então a gente chega à conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente entende que o Apocalipse é a palavra de Deus, esse pensamento, essa chave, revelação divina, nos ajuda a enxergar o Apocalipse como um recado de Deus para nós. E isso é uma benção, porque estimula a fé. E a fé é o que nos aproxima de Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé nas Sagradas Escrituras vai ajudar a gente a olhar o Apocalipse com mais interesse e também seguir as suas orientações com mais convicção. Bem, a segunda chave apresentada por Jonathan Paulin é o Antigo Testamento, né? João nunca cita o Antigo Testamento. Interessante isso aqui, ó. O que é isso, João nunca cita o Antigo Testamento? É assim, ó, você não vai encontrar nenhum texto literalmente da Bíblia, do Antigo Testamento, no Apocalipse. A gente não sabe precisamente como é que João fez, né? Se João citou tudo de cabeça, se Deus falava tipo um resumo, aludindo o Apocalipse. Eu sei que a gente encontra esse tipo de coisa no Apocalipse. Você não vai encontrar um texto literal, assim, sabe?
exatamente do jeito que está no Antigo Testamento, ele cita no Apocalipse. Então, João só faz alusões ao Antigo Testamento. Mas é importante você entender que ele faz alusões. Ora, se ele faz alusões, ele está retomando um pensamento do Antigo Testamento que você deve retomar para entender o Apocalipse. Ou seja, é preciso reconhecer a que texto que João está se referindo no Antigo Testamento para você obter uma compreensão melhor do Apocalipse. Tá? Vamos exemplificar isso aqui para vocês. Por exemplo, Apocalipse 1 menciona um candelabro. Tá? Apocalipse 4 e 5 menciona um trono, né? No qual o Cordeiro e o Pai estão assentados. Apocalipse 8 menciona ali um altar de incenso. E Apocalipse 11 menciona a arca, né, do testemunho. O Antigo Testamento fala de um candelabro de 7 lâmpadas. E ainda compara ele com a lâmpada de Deus que ilumina, né? Então, quando você olha isso aqui, no Antigo Testamento, você consegue entender melhor qual era a função do candelabro, né? Ali no Antigo Testamento, ali no santuário, né? E também no templo. Qual a função da mesa lá no passado? Qual a função do altar de incenso lá no passado, lá no Antigo Testamento? Qual a função da arca? Em que episódio que aparece a arca? Quais as características da arca? Porque todos esses elementos são mencionados no Apocalipse. E quando você vê eles apresentados na ordem, o capítulo 1 apresenta o candelabro, 4 e 5 a mesa, o 8 o altar de incenso, o 11 apresenta a arca do testemunho. Você percebe que há uma progressão, né, do autor do Apocalipse, ele entrando no santuário e mencionando os móveis, dos móveis que estão mais para frente para os móveis que estão mais no final. E o que estava lá no Santíssimo era a arca do testemunho. Ou seja, João está fazendo com que você volte a sua mente urgentemente para o santuário, a fim de que você possa ter uma compreensão do Apocalipse. Então, o mundo evangélico, eles não acreditam, por exemplo, que há um santuário literal no céu e tal tudo. Então, eles não se preocupam em compreender o ritual do santuário do Antigo Testamento. Para eles é a lei de Moisés que passou. Por isso é que se fala tanta abobrinha a respeito de Apocalipse. E nessas igrejas eles quase não ensinam Apocalipse. A não ser coisas elementares. Olha, viu um cordeiro que abriu o livro e salvou o povo de Deus e tal, né? Eles ensinam coisas elementares. Não vão se deter a explicar o Apocalipse passo por passo. Por quê? Porque grande parte do Apocalipse só se entende por meio do santuário. Então, se você não recorrer ao Antigo Testamento, santuário que João aludiu, você não vai ter uma compreensão correta aí do santuário, tá? Do Apocalipse. Vamos lá. Outra coisa também ali no Apocalipse 11, quando fala da arca do testemunho, ele fala que foi aberto o santuário que estava no céu e foi vista a arca, né, além do véu ali. Isso aí acontecia no Yom Kippur, o dia do juízo, né? Então, o Apocalipse 11 está prenunciando, de certo modo, o juízo, tá? Que em Apocalipse 14, verso 6, ele vai confirmar, fala assim, temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então, é muito importante esses aspectos aí, né? Assim, a gente verifica que essa chave, ela requer de nós o conhecimento das imagens e contexto do Antigo Testamento, para que a gente possa ter uma interpretação correta do Antigo Testamento, tá? Do Novo Testamento, do Apocalipse. Vamos lá. A terceira chave para compreender o Apocalipse é o Novo Testamento, né? O Novo Testamento também ajuda a compreender o Apocalipse? Sim. Os apóstolos explicam no Novo muito da simbologia dos contextos do Antigo Testamento. Além de termos ali o Evangelho e seu significado, né? A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, e nos apóstolos a gente verifica o seu significado. E isso vai auxiliar na compreensão da carta de Deus por meio de João às igrejas. Isso aqui é fácil você entender. Então, por exemplo,
no Antigo Testamento ali tinha lá um cordeiro que era morto, mas é no Novo Testamento, que em João capítulo 1, verso 29, que João Batista aponta para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você vai encontrar a figura do cordeiro morto no Apocalipse, o cordeiro para tudo quanto é lado. Você vai sacar que é Jesus. Então a explicação que o Novo Testamento faz ajudará também você compreender melhor o Apocalipse, tá? Alguém abriu o microfone aí para falar? O que foi? Não, né? Então vamos lá. Vamos entender melhor esse aspecto aí. Por exemplo, ó, o Evangelho. Em Marcos 16, verso 15 e 16, diz assim, ó: e disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tem outros textos que vai ser paralelos a esse. Quando você vai no Apocalipse, tem um texto lá: e viu o anjo voar pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Então você consegue verificar no Apocalipse que anjo, na realidade, não tem o sentido de um anjo mesmo voando pelo céu, porque é um livro simbólico, né? Tanto porque a palavra anjo, né, seja no grego angelos, seja no hebraico malach, ele significa mensageiro, tá? E aí, no texto de Marcos, no texto que está nos evangelhos, você vai ver lá que eram os discípulos, né, os servos de Deus, a igreja de Deus. Então você põe em paralelo o anjo com os discípulos, ou seja, os mensageiros, está se referindo aos mensageiros quando está falando Apocalipse. E aí você tem o evangelho, e aí você tem também ali o evangelho eterno do Apocalipse, você vê o paralelo. E era para levar toda a criatura. E aqui ele fala toda a criatura mais diluidamente, né? Aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, né? Então você tem uma compreensão dos símbolos do Apocalipse por causa dos evangelhos aí. Então a gente consegue compreender melhor esse aspecto aí, né? O Jonathan Polin, ele utiliza aqui também uma outra figura, né? Eu acho que eu estou com o livro dele aberto aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o uso que ele faz aqui, né? Para mencionar aqui esse paralelo no Antigo Testamento. Vamos ver, acho que está aqui agora. Aqui. Tá, não, é do Antigo Testamento que ele faz. Eu vacilei. Mas é interessante esse lado aqui que ele fala no Antigo Testamento, né? Zacarias 12 e Apocalipse 1. Apocalipse 1, verso 7, que fala lá que eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, né? Até aqueles que o transpassarem, toda a tribo da terra se lamentarão, né? Então ele menciona aqui, tá vendo? Ó? Jesus vem, o Zacarias, ele menciona que Deus vem. Jesus, né, que foi ferido, e Deus ferido lá no Antigo Testamento. As tribos da terra, ele menciona os clãs, as famílias de Jerusalém. Então, a terra, né, seus murmúrios aí, né, os lamentadores, e Jerusalém murmura, né, tal tudo. Então, você vê o paralelo que ele fez. E a mesma coisa acontece aí com o Novo Testamento aí, né, na interpretação do livro de Apocalipse. Assim, a gente conclui o seguinte, que, né, que o Novo Testamento nos ajuda trazendo uma tradução clara dos apóstolos dos símbolos empregados no Apocalipse. Então, os apóstolos vão nos ajudar demais nesse aspecto aí, né? No Novo Testamento. A quarta chave que Jonathan Polin usa para a interpretação do livro de Apocalipse é que é um livro simbólico, né? Símbolos, eles são apenas máscaras que ocultam uma realidade por detrás. O que nos ajudará a não ler o texto como literal, o que era decididamente alusivo, né? Vamos lá compreender esse aspecto aqui, né? Porque é interessante entender o livro como simbólico, né? Mormente simbólico. Você lê ali em João 4 que Jesus se assenta no poço
e aí chega uma mulher ali para pegar água, e Jesus começa a dialogar com essa mulher. Bem, essa mulher é uma mulher literal, é uma história literal. Agora, quando você vai para Apocalipse 12, nós vemos uma mulher no céu, vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas. Ela tinha a lua debaixo dos seus pés, e um dragão queria devorar o filho dela. Essa mulher recebe asas, vai para o deserto, enfim. Essa mulher não é uma mulher literal. Por exemplo, por não compreender isso, o catolicismo olha essa mulher e diz que é Maria. O símbolo empregado pode ser, mas o símbolo é só uma máscara. Você tem que entender o que está por detrás, o que o profeta queria dizer ao usar esse símbolo. Né? Nós temos isso na língua portuguesa. Vamos lá dar um exemplo aqui. Vocês perguntam assim, Weder, você sabe dirigir bicicleta? Sabe andar de bicicleta? E aí eu falo assim, mamão com açúcar. Eu quis dizer que é fácil. Só que a máscara que eu usei, simbólica, é mamão com açúcar. Mamão com açúcar está aqui. Se você entender literalmente mamão com açúcar, sabe andar de bicicleta, você vai pensar que eu sou louco. Então, na realidade, você precisa entender que por detrás desse símbolo tem uma realidade, que é a palavra fácil. Da mesma forma, são os textos simbólicos. Mulher ali, ela é uma máscara, mas você tem que entender o que está por detrás. E mulher, na Bíblia, em simbologia, representa a igreja. Ó, você vai ver isso em Isaías 54, verso 5 e 6, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Você vai ver isso em Efésios 5, quando ele fala que ele compara o casamento com Cristo e a igreja. Aí Cristo está comparado com o marido, e a igreja está comparada com a mulher. Então a mulher é um símbolo da igreja aí, né? Então é muito importante você entender que o Apocalipse é um livro simbólico. Porque senão você vai entender como literal as coisas e vai falar bobeira, né? Os pentecostais também erram quando eles veem ali em Apocalipse 11 as duas testemunhas. E aí o símbolo empregado é Elias e Moisés. Aí eles entendem como Elias e Moisés. Aí eles falam que no tempo da tribulação, Elias e Moisés vão vir, né? Uns falam que é Enoque até. Eles vão vir e eles vão pregar, e aí depois eles serão mortos, e depois eles vão ser ressuscitados. Então, eles entenderam o que é simbólico como literal, exatamente por não notar que o Apocalipse é um livro simbólico. Outra chave aqui que ele nos dá, né? Quer dizer, ainda, né, terminando a 4, né, um livro simbólico, então você vai ter a tradução de símbolos e não literalização desses símbolos. Isso vai ajudar você a compreender melhor o Apocalipse. A quinta chave é que o livro foi escrito na Ásia Menor aos que estão na Ásia Menor. Se você ler o livro, lá você vai ver revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para apresentar aos seus servos, que foi confiado a João por meio do seu anjo. As 7 igrejas que estão na Ásia. Então, ele foi escrito primariamente para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Agora, por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte fato, tá? O fato do livro ter sido escrito primariamente em uma região e ao povo dessa região nos remete primeiramente a significados locais da época e seus contextos e costumes. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Apocalipse 1, 3. Ele diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Bem, quando a gente pega esse texto aqui, normalmente a gente usa
dizendo o texto da seguinte forma: feliz são aqueles que leem a Bíblia, felizes são aqueles que ouvem as palavras da Bíblia e guardam e obedecem às coisas que estão na Bíblia, pois o tempo está próximo. De certo modo, o texto não está errado essa compreensão. Mas se você quiser ser fiel ao pensamento original do autor, você precisa compreender o contexto da Ásia Menor, da igreja na Ásia Menor. E qual era o contexto? O contexto é o seguinte: as escolas eram para ricos. Então, só pessoas de palácio, pessoas importantes é que tinham algum estudo, que na realidade nem era escola, era um professor que ia até o cara lá e tudo bem. Na Grécia tinha lá alguns professores, né? Alguns magisters que tinham ali os seus alunos, né? Eles tutelavam esse pessoal aí, né? Tinha os tutores. Os pedagogos também, né? Ajudavam aí o povo. Mas era a pessoa importante. Por exemplo, acho que Aristóteles orientou Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande era filho do rei. Dá para você entender? Então, o pessoal ter estudo, ter crescimento, pobre não tinha vez, tá? E a igreja era feita de pessoas pobres, maiormente. Então, era um povo sem escolaridade. Aí o que acontece? Na igreja, era escolhido como líder pessoas que eram cheias do Espírito Santo, mas tinha que ter uma característica também em alguns líderes: saber ler. Então, na igreja, os líderes muitas vezes eram aquelas pessoas que tinham já um conhecimento mais avançado para ela poder ler a escritura para o povo, porque a maior parte do povo era analfabeto. Então, quando ele escreve aqui, ó, bem-aventurado são aqueles que leem, né? Aqueles que leem, ele está falando, felizes são os líderes da igreja. E quando ele fala os que ouvem, felizes os que são membros da igreja. Então, olha só a coisa interessante. A mensagem é que o livro foi escrito no ano 96, quando estava tendo a perseguição do Império Romano, né, de Diocleciano, à igreja. João está deportado para a ilha de Patmos, a igreja está capotada aí na Ásia Menor, arrebentada, apanhando de tudo quanto é lado, preso, morto, sendo espancado, o pessoal está naquela miséria, e João fala assim para os líderes da igreja: vocês são felizes. E ele fala assim também para o povo da igreja: vocês são felizes de fazer parte da igreja. Então ele fortifica esses servos. E aí ele vai iniciar ali a mensagem para aquela igreja, né? Para aquelas igrejas, dizendo o seguinte: que Jesus Cristo está passeando entre os candelabros. Você fala assim: Jesus Cristo está passeando com vocês. Jesus Cristo não está longe de vocês, igreja. Ele está com vocês, está vendo a tribulação de vocês. E ele vai falar para esses líderes: vocês estão nas minhas mãos. Eu estou cuidando de cada um de vocês. É esse o entendimento original do livro, do texto, quando os leitores primários do livro de Apocalipse pegaram o texto para ler. Então, é importante que você entenda o sentido exegético e depois você vai conseguir fazer aplicações mais seguras para o futuro, né? Para os nossos dias ou para o presente, né? Então, é muito importante compreender que ele foi escrito na Ásia Menor, aos da Ásia Menor. Olha que coisa interessante lá. Apocalipse, ele menciona a pedra branca, né? Com o nome escrito. E aí, quando você vê a cultura da época lá, né? Por exemplo, na Grécia e o período romano ali, olha o costume, ó. Na Grécia Antiga, os membros do jurado lançavam uma pedra branca que significava uma absolvição, enquanto uma pedra negra proclamava que o réu era culpado. Ao que vencer, receberia a absolvição, ou seja, a pedra branca. O problema com essa interpretação é que as pedras lançadas nos tribunais não possuíam nomes escritos neles. Mas é muito interessante esse aspecto, porque a pedra dizia que você era para ser condenado e foi liberto. Isso tem tudo a ver com o Apocalipse. Então, o leitor do Apocalipse inicial, ele tinha esse contexto greco e romano na sua cabeça.
ele fala, puxa vida, Deus está dizendo que ele vai me libertar. Então os meus pecados serão perdoados e eu serei salvo. Então esse é um primeiro entendimento que ele poderia ter. Mas tem mais coisa do contexto que ajuda a gente a entender, contexto da Ásia Menor lá, né? A influência dos romanos. Por exemplo, nesse outro texto, né? Ele diz assim, ó, vencedores, né? A melhor teoria sobre o significado da pedra branca provavelmente tem a ver com o antigo costume romano de atribuir pedras brancas aos vencedores de jogos de atletismo. O vencedor de um concurso recebia uma pedra branca com o nome dele escrito, e isso serviu como um bilhete para o banquete de premiação especial. Então, olha só a coisa tremenda. Os caras faziam jogos, aí colocavam os caras para disputar, o cara ganhou. E aí eles fariam um banquete para os vencedores outro dia. Então, o que acontece? Fornecia para o vencedor uma pedrinha branca com o nome dele, para que ele apresentasse essa pedra na hora de entrada. E olha só que benção. Jesus Cristo está dizendo que nós somos vencedores e que nós temos direito a entrar na sua festa, no seu banquete. Então perceba, quando você compreende que o livro foi escrito ali na Ásia e que tem todo um contexto, a sua visão do Apocalipse vai ser melhor, porque você vai buscar a contextualização histórica dos símbolos empregados no Apocalipse e você vai conseguir ir mais profundo no texto. Beleza? Vamos lá prosseguir aqui. Tem mais dicas aqui do Jonathan Polin para nós. Então, o quarto livro, entender que é um livro simbólico, você vai compreender o contexto histórico e isso vai ajudar você a prosseguir, né? Sexto, é um texto apocalíptico, né? Texto apocalíptico. Uma poesia, uma prosa, um romance, né? Uma receita de bolo, são textos e têm funções e características que auxiliam na compreensão e na finalidade do texto. Não é diferente com o Apocalipse, que é um tipo de literatura. Vamos lá. A poesia, ela emprega uma linguagem, né, figuras de linguagem. A poesia usa muito. Por exemplo, Fernando Pessoa escreve: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, a poesia, ela tem toda uma doçura, combinação de palavras e jogo de ideias. Muitas vezes eles vão usar, por exemplo, uma metáfora, né? Por exemplo, nós temos lá o Gil Vicente. Eu não sei se é o Gil Vicente ou Gregório de Matos. Depois eu procuro aqui, tá? Gil Vicente ou Gregório de Matos. Os caras chamavam ele de Boca do Inferno. Acho que é Gregório de Matos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Boca do Inferno. É o Gregório de Matos. Tem o poema dele, é um poema que ele está falando sobre sexualidade. E aí ele vai falar lá sobre a flor e o beija-flor. Aí ele vai comparar a mulher com a flor e ele diz que é o pica-flor. Pica-flor é o jeito do português falar que é o beija-flor. Então o cara tem toda uma malícia. Então entenda, os símbolos empregados ali não podem ser entendidos literalmente. Então a característica da poesia vai te remeter ao entendimento das figuras de linguagem empregadas para que você possa compreender o que o camarada queria escrever. E o livro Apocalipse, ele é um tipo de literatura. Assim como a prosa é um tipo de literatura, o poema é um tipo de literatura, a bula de remédio é um tipo de literatura, né? A receita de bolo é um tipo de literatura, o Apocalipse é um tipo de literatura. E ele tem suas características. Essas características pedem que você observe qual é a ideia do Apocalipse. Tá? E aí nós vamos utilizar o símbolo do Rei Leão. Tá? Antes que vocês tentem me agredir, né? Porque eu vou usar o Rei Leão, eu vou mostrar que é o próprio Jonathan Polin que cita isso, tá?
Ó, olha lá, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá na tela. É o sexto passo, né? Sexto. Tá aqui mesmo, aqui, tá vendo? Ó. A realidade é que nós temos familiaridades, né, com a literatura apocalíptica aqui, né? E a parte do mundo de hoje também. Aí a hora que ele menciona aqui, ó, você já viu, né, ou costumava ouvir do Rei Leão, né? Aí tá vendo? Ele é o mais popular desenho animado ali, né, de filme já feito, né? O Rei Leão é uma história de animal? Aí ele fala, sim, tem leões, tem hienas, tem antílopes, né? E vários tipos de animais africanos. Mas o Rei Leão é realmente uma história de animal? Bem, é o cara que está usando o exemplo. Então ele vai utilizar o Rei Leão como uma espécie de apocalipse. E aí a gente entender esse símbolo que ele apresenta é curioso, e nos ajuda a entender melhor o que ele quer dizer. Tá? Então vamos lá, o Rei Leão. É um lugar, a história que tem um lugar perfeito, tá em harmonia. Um leão apresenta o seu filho como futuro rei. Todos os animais se prostram em concordância. Um leão invejoso cria um cisma. Esse invejoso instiga um casal de leãozinhos lá ao mal. O leão pai corre em seu encontro e salva os dois. E no final há uma guerra entre dois grupos, o do bem e do mal. Queridos, isso aqui tem muito a ver com a mensagem. Por exemplo, imagina que o lugar perfeito seja, por exemplo, o Jardim do Éden. E o leão pai apresenta o seu filho como o rei, né? Deus apresenta, por exemplo, Adão como o rei do Éden, né? Todos os animais se prostram ali perante Deus e compreendem assim. Um leão invejoso, que é Satanás, cria um cisma. E o que ele faz? Faz com que o casal Adão e Eva pequem. Assim como aconteceu no desenho. Ele leva ele lá pro lugar do cemitério de elefantes lá, né? E aí o leão pai vem ao seu encontro e o salva. Jesus vem e salva esse casal. E há uma guerra no final, naquele grande conflito, e o bem acaba vencendo, né? Então, a gente tem, a gente vê que o leão não é leão, na realidade, nesse sentido, né? Leões não fala, não tem toda essa conversa. Não apresenta os filhos como rei. Leão não é rei. Leão não mora nem na floresta, ele mora na savana. Nós vemos que há uma interação política por detrás, conta uma história, tá? E o entendimento está na tradução desses símbolos e a contextualização dos mesmos de acordo com o pensamento do autor, né? Bem, está lá no livro, lá, semelhante, né? Ele não usa todos esses símbolos, eu que estou fazendo essa tradução. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que o fato dele empregar leões, hienas e ter todo um contexto na história, ele não está falando de leões e hienas, ele está falando, na realidade, de um grande conflito, uma associação política, sabotagem que existe por detrás. Então, a mensagem a ser compreendida é o que está por detrás e não os símbolos empregados. Então, é muito interessante esse aspecto aí de você compreender que a literatura apocalíptica tem esse viés. Ela tem um lado por detrás que precisa ser analisado à luz do contexto histórico, das intenções do autor, do contexto, dos símbolos empregados, né? Assim, entender que é um livro simbólico, nós vamos seguir as regras literárias de compreensão de um livro apocalíptico para não errar. 7. A última chave apresentada por ele é a estrutura quiástica. Quiasmo é uma estrutura de escrita que faz com que os assuntos de um livro sejam ligados em pares. Do primeiro com o último, do segundo
com o penúltimo, e assim sucessivamente, seguindo para o centro, né? De modo que se chegue a um centro, que é a mensagem que o autor tinha em vista de transmitir como mais importante. Vamos lá verificar essa questão aí, né? Isso aqui acho que é textos perdidos aqui que eu estava colocando para copia e cola, né? Acabam ficando ali perdido. Mas vamos lá. Aqui tem um quiasma aqui que eu fiz no livro de Daniel, ó. Daniel 2, ele trabalha a estátua do reino de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, do sonho. E essa estátua, ela tem a cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro, que representam Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. As duas fases de Roma. Aí Daniel, capítulo 2, o próximo capítulo, ele tem lá os servos de Deus que são provados, que são os 3 amigos de Daniel que são jogados na fornalha de fogo. Daniel 4, nós temos ali o rei julgado e salvo. Você vê Nabucodonosor, que vira um bicho por 7 anos, e ele acaba terminando em comunhão com Deus. É assim que ele termina no livro de Daniel. O 5, capítulo 5 de Daniel, é o rei julgado e condenado. É o Belsazar, que toma a taça do Senhor, lá toma vinho nas taças do Senhor, e Deus o julga e condena, ele morre naquele dia. Termina o livro como mau, como um perdido. Daniel, capítulo 6, nós vamos ver Daniel sendo provado, jogado, servo de Deus jogado na fornalha, na cova dos leões, e vamos ver aqui também Daniel, capítulo 7, reinos sucessivos da Babilônia Medo-Pérsia, só que ele apresenta agora animais, ele apresenta lá, em Daniel, capítulo 7, o leão, que é a Babilônia, o urso, que é a Medo-Pérsia, o leopardo, que é a Grécia, e o animal terrível espantoso com os seus chifres, que representa Roma, pagã e papal, nas suas duas fases. O que é interessante é que fica como centro Daniel 4 e Daniel 5. Esse Daniel 4 e Daniel 5 é a mensagem mais importante desse quiasmo. Qual a mensagem mais importante? Esse quiasmo ele indica que Daniel 4 e 5 são os centros, mostrando que o autor destacou como importante na sua mensagem a questão do juízo que define salvos e perdidos. Tanto é que, primeiro, Daniel significa Deus é meu juiz. E no próximo capítulo, no Daniel capítulo 7, ele culmina com o julgamento do chifre pequeno ali, né, do animal terrível e espantoso. Você vai ver em Daniel capítulo 8 também a questão do santuário ser purificado, que tem associação com o capítulo 9. Então a gente vê que a mensagem importante é o juízo, né? No livro de Daniel. Então, aquela estrutura ali que o primeiro verso, o primeiro capítulo se liga com o último, o segundo capítulo se liga com o penúltimo, e aí até chegar no centro, o centro é a mensagem mais importante daquele contexto ali, daquele livro. Tá? Então, os quiasmos vão ajudar a gente a compreender Apocalipse, porque tem quiasmo lá. Vamos lá. Eu fiz um quiasmo do livro do Apocalipse inteiro. Então, ó, do Apocalipse 1, do verso 1 até o 10, nós temos o prólogo, que casa com o epílogo, que é Apocalipse 22, do 6 ao 21. Depois vocês podem lá verificar esses aspectos aí. Aí depois começa a história da salvação, até os servos de Deus chegarem na glória. Isso vai de Apocalipse 1 até o 7, 17. 1, verso 10, né? Até capítulo 7, verso 17. Aí você tem, no final lá, que a salvação já está concluída. E agora, João, ele resume uma nova história lá na glória. Ele tem paralelo, então, com essa parte. Nós vemos também, depois, a partir de Apocalipse 8, verso 1, até Apocalipse 10, verso 11, provas aos ímpios e ao povo de Deus. Por que provas aos ímpios? Vai mostrar lá as trombetas, né?
E ali no capítulo 10, vai mostrar o livrinho também, que é o povo de Deus sendo provado. Por que as trombetas, nesse sentido, é o povo, representa os ímpios sendo provados? Eu sou da interpretação, uma interpretação que não é muito comum, tá? Mas eu acho que ela é a mais viável, de que as trombetas estejam agora para o futuro, tá? Eu entendo esse aspecto assim. As trombetas, o que seriam as trombetas? Trombetas lembra no Antigo Testamento, o eco do Antigo Testamento, lembra a festa das trombetas, porque o contexto é santuário de Apocalipse. E as festas das trombetas era tocada no primeiro dia do 10º mês, do 7º mês, para quê? Para anunciar que viria o juízo. Então, as trombetas eram um aviso que o juízo está vindo. Então, você precisa se tocar. E o que acontece? Em breve, o juízo há de se encerrar. E antes, então, da porta da graça se fechar, o juízo se concluir, temos, então, as trombetas, que anunciam que o juízo vai se encerrar. O Yom Kippur, que fecha as portas, vai se encerrar. Então, essas festas das trombetas são anúncios, são na realidade, seriam, na realidade, nessa compreensão, pragas, eventos que acontecerão para chamar a atenção para o povo para o fechamento da porta da graça. Você vai olhar Ellen White mencionando esses aspectos. Ela fala assim, trombeta após trombeta soará. Você vê lá que, por exemplo, vai cair, nas trombetas você vai ver que cai meteoros lá, né? Ellen White menciona bolas de fogo caindo do céu. Ela fala também sobre milhares de navios que são lançados para profundezas do mar. Você vai ver isso nas trombetas. Ou seja, você vai encontrar nos testemunhos, trombeta após trombeta, paralelo com eventos literais que acontecem antes do fechamento da porta da graça, mencionado por Ellen White. Tá? Então, nessa compreensão, há outras, tá ok? Há uma compreensão que apresenta ela no passado, vai apresentar o Império Otomano, vai apresentar todos esses aspectos aí, né? Eu não sou muito partidário, eu não acho tão interessante essa visão, né? Mas é uma visão também que existe nesse aspecto aí. Então, voltando lá. Essa trombeta, então, é para chamar o povo a atenção de que a porta da graça está fechando. É uma mensagem de que a porta da graça está fechando. Então, tanto o servo de Deus como os ímpios recebem provas, né? Porque se forem pragas que antecedem o fechamento da porta da graça, eles estão sendo provados para que eles possam despertar espiritualmente e atentar antes que feche a porta da graça, né? E ali tem o surgimento do adventismo também ali, né? O povo de Deus que foi provado e desse povo sobrou um remanescente, né? Que vai ser aprovado aí no juízo, né? Esse paralelo, ele prova resultados finais das decisões tomadas no tempo da graça. Então, ou seja, aqueles que foram provados lá, eles vão tomar decisões, a favor ou contra. E aí, aqui, de Apocalipse 21, ele vai apresentar o resultado. Qual é o resultado? Eles estão na glória, eles estão salvos e tudo mais. E aqueles que tomaram o resultado errado são perdidos. Lá, o 21, verso 8 vai falar, ficaram fora os cães, enfim, né, os ladrões e tudo mais, né? Na parte D aí, Apocalipse 11 até 13, nós vemos aí o dragão, as bestas, os ímpios perseguindo o povo de Deus e a Bíblia, né? Isso tem paralelo com a destruição deles lá no capítulo 19 até o 20, verso 15. Lá você vai ver o dragão, a besta e os ímpios sendo destruídos. Então, aqueles que perseguiram o povo de Deus, agora estão sendo destruídos. Em Apocalipse 14, até o 15, verso 1,
nós vemos advertência e resultados da adoração a Deus e a besta. Então, advertências ali, né? Apocalipse. Temei a Deus, dá-lhe glória, que vindo a hora. São advertências, né? Apocalipse 15, ele também faz parte dessa advertência ali até o verso 1, né? Que ele fala, vi um sinal do céu, grande, admirável, 7 anjos tendo os últimos flagelos e tudo mais. É como se fosse anúncios das coisas que estão por vir. E aí ele vai ter paralelo com os resultados da adoração a Deus e resultados da adoração à besta. Você vê lá em Apocalipse 19, você vai ver um pessoal ali salvo, né, com o cavaleiro branco ali, né, e vai ver também os perdidos sendo condenados ali. Ele mostra esses resultados. Nós vamos ter em Apocalipse 15, do 2 até o 4, um louvor vitorioso, né? Ele menciona ali que os remidos estavam no mar de vidro, cantando louvores e tudo mais. E isso tem paralelo com Apocalipse 18, verso 22 até o 24, do 22 a 24, que é o final, né, dele, até o 19, verso 8. Você vai ver louvores ali, cânticos de louvor e adoração ali, palavras de louvor a Deus ali, né? E aí o centro acaba sendo, tá, nesse quiasmo que eu montei, o centro seria Apocalipse 15 até o 18, 21. É Deus castigando os ímpios, e ele julga e condena também a meretriz, tá? Nesse aspecto, seria o centro do Apocalipse isso. De modo, então, que, a meu ver, nesse quiasmo, o que esse quiasmo me revela? Esse quiasmo revela que o livro de Apocalipse foi escrito para advertir o mundo de que há um castigo iminente e que Deus vai julgar e condenar a meretriz, para que nós não sejamos nem ímpios e nem façamos parte da Babilônia, né? Então, esse é o entendimento que se tem por esse quiasmo. Mas tem outros quiasmos, melhores e tudo mais. Vamos lá? Esse aqui é de Kenneth Strand. Ele divide o Apocalipse em 8 visões, né? Então, ele coloca a primeira visão, é uma cena de introdução e uma descrição profética. A segunda visão é uma cena de introdução, aí tem a descrição profética, um interlúdio e a culminação escatológica. Aí ele vem a terceira, que é uma cena vitoriosa, de novo, uma descrição profética, um interlúdio, uma culminação e clímax da história, e aí volta. Então ele divide o Apocalipse deste modo. E é muito interessante essa visão que ele apresenta. Outra coisa que é interessante, que eu quero que vocês vejam, né, é porque é o seguinte, ele acaba dividindo o Apocalipse. Deixa eu pegar aqui, um momentinho só. Ele acaba dividindo o Apocalipse de um modo bem interessante. Deixa eu pegar aqui a imagem, eu devia ter fotografado ela. Mas é que eu posso fazer agora, né? Espera um momentinho só. Mostrar para vocês esse detalhe aqui de Kenneth Strand. Um momentinho só, segurem aí. Então, a estrutura que ele mostra é essa aqui, ó. Dá uma olhada que coisa interessante.
Pera aí. Não é para compartilhar esse não. Quero compartilhar outra coisa aqui. Pera aí. Pronto. Aqui está o pensamento aqui de Kenneth Strange. Como é que ele divide Apocalipse? Ó. Na primeira parte aqui, você vai ver o seguinte aí, ó. Prólogo, tá? O prólogo, ele coloca aí o prólogo do capítulo 1, versículo 1 até o 10a. Aí, a segunda parte aqui, ó, é a igreja militante. E ele põe assim, ó, Apocalipse 1, 10b, até Apocalipse 3, 22. E essa igreja militante vai mencionar 7 igrejas ali na Terra. Aqui ele vai mencionar a segunda visão, do capítulo 4, verso 1, até o 8, verso 1, e ele fala do trabalho contínuo de Deus na salvação, que ele vai mostrar os 7 selos. Aí ele vai mostrar aqui o 3, que é Apocalipse 8, verso 2, até o 11, 18, que é o anúncio das trombetas. Aí vai ver as 7 trombetas. E aqui vai ser a quarta visão, Apocalipse 11, do 19, 11, 19, até 14, 20, que é o poder do mal se opondo a Deus e aos seus santos. E o tipo aqui é o êxodo e a queda da Babilônia. Tá? Para isso. Essa parte do livro todo aqui, essa primeira parte do livro, ele chama de parte histórica. Essa primeira parte, ele vai estar tratando mais das questões históricas. Desde a época lá do Império Romano até aí a perseguição ali do povo de Deus, a França e o começo aí das mensagens angélicas, né? Então ele está trabalhando uma ideia histórica. Essa parte aqui, ó, essa segunda parte, a da direita, a folha da direita, ele vai trabalhar como sendo a parte que acontece depois da graça, né? Que ele chama assim de parte profética. Bem interessante esse aspecto. Essa parte aqui, a quinta visão, é do 15, verso 1, até o 16, verso 7, e aí são taças da ira de Deus, as 7 últimas pragas, e nós temos depois do 16, 18, até o 18, 24, que são os poderes do mal julgado por Deus. E aqui também tem o tema do êxodo e da queda da Babilônia, né? A sétima visão será do capítulo 19, verso 1, até o 21, verso 4, e ele trabalha assim o julgamento final de Deus, né? O segundo advento de Cristo, o milênio, o julgamento do trono branco. E a oitava visão é Apocalipse 21, 5 a 22, 5, que é a igreja triunfante, novo céu, nova terra, cidade santa, Nova Jerusalém. E por fim, do 22, do 6 ao 21, é o epílogo. O que é interessante é que ele está estruturado em quiasmo, né? Então, o prólogo casa com o epílogo, a visão 1 da igreja militante casa com a visão 8 da igreja triunfante, a visão 2, o trabalho contínuo de Deus na salvação, 7 selos, ele vai casar com o julgamento de Deus aqui no final, né? Cristo no milênio, julgamento do trono branco, tudo mais. E essa seria a parte central do livro, né? As visões 3 e 4, 5 e 6. Porque nós estamos lá, anúncio das 7 trombetas, você vai ver um paralelo com as 7 últimas pragas. E você vai ver o poder do mal se opondo a Deus, mas aqui Deus julgando o poder do mal. E ambos têm o tema do êxodo e a queda da Babilônia, êxodo e a queda da Babilônia. Este é o pensamento de Strange, aí, como é que ele divide o livro, né? Nesse pensamento, nós vamos ver o quiasma seguinte, ó, tá vendo? Igreja militante, 7 igrejas na terra, com a igreja triunfante no céu. Obra de Deus na salvação, ali nos 7 selos, o juízo final, segunda finda, milênio e o juízo final, né? O anúncio das trombetas
e Deus julga os poderes do mal. Para ele, então, o central é essa aqui, ó. Deus e os santos opostos pelos poderes do mal, e Deus manda 7 taças da ira, 7 últimas pragas. Então, a mensagem de Apocalipse para Strand seria: os poderes do mal que se opuserem a Deus sofrerão condenação. Então, ele acaba fazendo um convite para que nós, ao invés de nos opormos a Deus, nós estarmos em harmonia com Deus. Esse é o centro. Só que o que acontece? O próprio livro mencionou que, assim, os teólogos mais importantes do Adventismo acompanharam Strand. Mas tem um, Jonathan Paulin, que não acompanhou. E aí eu fiquei curioso, eu falei, mas o que o Jonathan Paulin pensa? Eu quero saber o que o Jonathan Paulin pensa. E o Jonathan Paulin ficou com um pensamento que era anterior e que a maior parte daqueles que não são adventistas, são evangélicos aí, que estudam Apocalipse, acabam dividindo o Apocalipse em 7 visões, e não 8. Então, hoje o pensamento mais do moderno, e boa parte dos teólogos estão acompanhando isso, vê o Apocalipse em 8 visões. Jonathan Paulin ficou com a visão antiga de 7, e tem razões interessantes, são tão interessantes que citaram no livro, não deixaram o cara à toa. E aí eu fui atrás do livro do Paulin para saber o que ele pensa, como é que ele divide o Apocalipse. E é interessante a divisão dele também, e temos coisas a aprender, né, na divisão dele, que é essa próxima aqui. Tá? Esse aqui é do Jonathan Paulin. Ele divide Apocalipse em prólogo, que vai do capítulo 1, do verso 1 ao 8. Aí ele casa com o epílogo, que é do 22, do 6 ao 21. Nesse caminho ele está igual ao Strange, só muda 2 versículos aqui, né? Igual a mim também. Agora, em Apocalipse 1, do 9 até o 3, 22, ele põe as 7 igrejas, que vai fazer paralelo com a Nova Jerusalém. Aí ele vai ver lá, Apocalipse 4, do 1 até 8, 1, ele vai colocar os 7 selos, e que vai fazer paralelo com as pragas, né? Então, Apocalipse 15, do 5 até o 18, verso 24, nós temos as 7 pragas. E o centro para ele é Apocalipse 11, 19 até o 15, 4, que ele chama de a crise final. Então, para Paulin, a mensagem do Apocalipse central é: há uma crise final, um grande conflito, e nós precisamos tomar posições. E então, eu encerro essa ideia tirando lições aí desses 3 camaradas. Quais são as lições? Né? As lições são as seguintes. Se for o Éder, o pensamento de acordo com o Éder, que o Éder falou, o livro do Apocalipse é uma advertência de que a condenação está para vir. Logo, feliz é o que lê, ouve e pratica as leis de Deus. Porque quando ele fala que o tempo está próximo, tempo do quê? De vir essa condenação. E você precisa tomar tenência, estar do lado de Deus. Se o Kenneth Strand estiver certo, a mensagem central do Apocalipse é um conforto de que os santos opostos pelos poderes do mal serão libertos das pragas. Então, os servos de Deus não estarão nas pragas. Deus vai condenar nas pragas aqueles que se opuseram a Deus. Se Jonathan Paulin estiver certo, o livro do Apocalipse ele é um aviso de que vai haver uma crise final e que nós precisamos nos posicionar hoje. Bem, queridos, seja uma advertência de que tem uma condenação que a gente deve se livrar. Seja um conforto de que a gente não vai sofrer as pragas, mas aqueles que nos atingem. Ou seja, um aviso de que há uma crise que a gente precisa se posicionar. Bem, a mensagem do Apocalipse diz que eu e você não podemos deixar nossa decisão, nossa firmeza espiritual para amanhã. O dia de conversão é hoje. E esse é o estudo dessa semana. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, é bom que vocês façam agora.
Oremos, então. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos agradecer por teu amor, pela salvação que há em Jesus. Nós, ó Deus, vimos aí 3 possibilidades de ter ali o Apocalipse no seu centro, mensagens para o seu povo. Uma mensagem é que aqueles que se opõem a Deus vão sofrer as pragas e os servos de Deus não. Outra mensagem é que há uma crise final, e essa crise final nós precisamos tomar a nossa posição antes dela. E a outra enxerga como uma advertência de que haverá uma condenação da qual aqueles que tomarem o lado de Deus não passarão. As mensagens, elas, de certo modo, se interligam e serve de advertência para nós, a fim de que nós nos preocupemos com as coisas espirituais. Porque Daniel, capítulo 8, verso 25, diz que o papado no final do tempo há de destruir aqueles que vivem despreocupadamente, aqueles que não estão se preocupando com sua vida espiritual, com essa crise final, com a condenação que virá. Que nós, ó Deus, estejamos alertas e preparados para a volta de Cristo. É o que nós jogamos no precioso e doce nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês.